Muita gente chama de final aquele jogo que é muito decisivo, mas eu acho que agora nós temos realmente uma final pela frente, um jogo eliminatório no campo neutro, o maior templo do futebol na Inglaterra para receber talvez o maior confronto entre times da atualidade. Manchester City e Liverpool se enfrentam pela semifinal da FA Cup. Vem comigo, tá na hora do pré-jogo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez nesse pré-jogo comigo, pra gente falar sobre Manchester City e Liverpool, o segundo confronto entre os dois times em menos de 6 dias, né? Em 6 dias, um dia 16, outro dia 10, enfim, em menos de uma semana, dois confrontos desse jogo que é talvez o maior da Europa, o maior do mundo no momento, e olha que pode ter mais um por aí na frente, ai ai ai. Enfim, vamos lá, os dois estão vivos na Champions League e podem se enfrentar lá na final, talvez, se os dois passarem pelas semifinais. Mas vamos falar sobre FA Cup. O Liverpool enfrenta o Manchester City, um jogo no campo neutro, um jogo que tem um pouco de diferente do que a gente viu há poucos dias atrás, no caso há 5 dias atrás, no dia 10, no último domingo pela Premier League. Que diferenças são essas, Nilo? Primeira coisa que eu posso dizer: campo, né? A gente não vai jogar no Etihad Stadium, a gente vai jogar em Wembley. O Wembley é um campo muito grande e tal, etc. Não que as dimensões do campo em si sejam tão problema, mas a questão é toda aquela apoteose que é o Wembley, né? O maior estádio da Inglaterra, um dos maiores do mundo, etc e tal. E meio a meio. Torcida meio a meio, e isso é muito bom pra gente. A torcida do Liverpool sabe fazer uma grande festa, todo mundo sabe como é, vai fazer uma festa muito bonita, apesar de que existe aí um imbróglio com relação aos trens. Parece que não ia ter trem de Manchester pra Londres, tava ter uma coisa meio esquisita. O Klopp tava até preocupado com isso na coletiva. E dito isso, a questão do campo influencia bastante, porque apesar do Etihad Stadium ser conhecido como um estádio não tão influente na atmosfera do jogo em si, é diferente você jogar na casa do adversário do que jogar na própria casa, que seria o ideal pra gente, mas a gente não tem isso mais contra o Manchester City nessa temporada. A gente já teve o nosso jogo em Anfield, e a gente também, e o campo neutro seria o melhor dos casos, não tendo o Anfield como possibilidade, né? Então a gente vai pra Wembley, vai fazer uma boa festa. Acredito que a torcida do Liverpool vai fazer muita diferença no campo, porque ela já tem o perfil de influenciar mais no jogo, de ser mais preponderante. O Liverpool vai como visitante no jogo, mas é mera formalidade, porque precisa de ter um mandante ali para que a organização consiga fazer tudo direitinho, né? Qual nome vem primeiro, etc e tal. Então o Liverpool vai como visitante, mas o jogo em campo neutro. Falando dos times em específico, o Manchester City vem de um jogo duríssimo contra o Atlético de Madrid, onde eles se desgastaram bastante, onde eles tiveram muita dificuldade e onde eles começaram a sofrer com as lesões na temporada. De cara, nós podemos dizer de Walker e Kevin De Bruyne. Sim, Kevin De Bruyne parece que estarão fora do jogo de amanhã. Sim, parece, porque sempre pode ter aí um pulo do gato, uma o Sérgio Malandro ali do Pep Guardiola para tentar pegar a gente de surpresa, mas já estão falando, algumas pessoas estão falando de 10 dias pro De Bruyne, que o Walker também já tava, o Walker com botinha ortopédica, a gente viu, tem uma foto inclusive que saiu na internet. Então a gente não sabe o que pode vir por aí. Eles estão com a direita desfalcada. Será que ele coloca o Cancelo para o lado direito e coloca o Zinchenko no lado esquerdo? Será que ele coloca o Gundogan talvez como principal possibilidade de entrada no meio campo, como um cara para substituir o De Bruyne? Inclusive o Gundogan teve ótimas apresentações na última temporada, esteve muito bem nessa temporada também, enquanto jogou também esteve muito, e sempre vem rendendo muito bem. Obviamente não tem o talento de De Bruyne, mas ele não é um cara também que, meu Deus, entrou um cara perna de pau, não é isso. Eles têm ótimas peças para reposição. O que acontece com eles é que eles não têm peças para durante o jogo, acaba diminuindo essas peças, né? Porque se você tinha o De Bruyne em campo e o Gundogan no banco, você coloca o Gundogan durante o jogo e consegue oxigenar ali seu meio campo. Mas se você já não tem, ou vice-versa, né? Se você quiser, vamos supor que o De Bruyne estivesse cansado do jogo da semana, no meio de semana, e ele entrasse no segundo tempo. Mas agora eles têm o Gundogan em campo e o banco deles não tem muita oxigenação para um jogo que sempre é muito difícil. A gente sabe que esse jogo tem que ter um vencedor. Não tem como acontecer como nos dois últimos confrontos, onde nós tivemos empate 2-2 e aí um ponto para cada lado. Não. De sábado, de amanhã, sai um time vencedor, nem que seja lá nos pênaltis, né? Já com relação ao Liverpool, nós temos uma situação inversa. Nós tivemos nada mais, nada menos que 7 jogadores poupados
no jogo contra o Benfica. Nós tivemos Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Robertson, tivemos também Thiago Alcântara, tivemos Salah, tivemos Mané. 7 que nós podemos contar aí de que foram poupados. E ainda assim conseguimos a nossa classificação, foi ali um empate, principalmente depois que o time tira o pé um pouquinho contra o Benfica, teve um empate, mas o Liverpool está com pernas frescas, diria a Pep Lijnders. Porém, Jota é uma preocupação, afinal o Klopp disse que ele teve uma coisa ali, eles iam olhar posteriormente. Não sei exatamente se já saiu alguma notícia com relação a isso, se tiver, coloca aqui nos comentários para já atualizar todo mundo que está vendo esse pré-jogo, beleza? Então, com isso, o que eu acho que tem que acontecer nesse jogo? Gente, a gente está na disputa por todas as competições, e isso pode parecer um pouco mais importante para o Liverpool que para o Manchester City. O Manchester City vem de uma cultura de disputar as Copas por muitas temporadas, tem várias temporadas que eles vêm ganhando ou disputando até o final. Teve aí o Leicester e Chelsea fizeram a última final, né, parece, e o Chelsea ganhou mais pra trás, o Arsenal parece que ganhou também, e o Liverpool tem muito tempo que não ganha uma FA Cup, assim como tinha tempos que não ganhava a Carabao Cup, que ele venceu também nessa temporada. Então parece que pro Liverpool é mais importante, pelo menos assim por alto, esse jogo. No entanto, perder para o Liverpool, para o Manchester City, perder o jogo para o Liverpool pode parecer uma fraqueza do Manchester City, justamente no momento onde ele perde as peças. Então fica aquela coisa assim, mas eu ainda acho que em termos de competição, para o Liverpool parece ser mais importante, principalmente o Manchester City vislumbrando lá uma possibilidade de Champions League, que eles não têm nenhuma, e aí só lamento por eles. E já com isso, o Klopp vai ir com um time muito forte. O grande sinal disso é que o Klopp está fazendo o seu elenco rodar, e não tem chance, né, gente, de jogar com um time mais fraco. Tem Manchester United à frente, tem Everton um pouco mais à frente, tem Villarreal de semifinal de Champions League, depois tem Newcastle fora, 8h30 da manhã aqui no Brasil, ou seja, meio-dia lá pra eles, péssimo horário, sol rachando, e depois tem também Villarreal de novo à volta, fora de casa, jogo muito duro, a gente sabe como é que é, então esse elenco vai ter que suportar todas essas coisas, e a gente tem que ficar muito atento a isso. O Klopp fez isso contra o Benfica, e agora acho que é hora de colocar um time forte. Muita gente tá falando que é hora de poupar, acho que não é hora de poupar não, pelo menos os próximos 2 jogos eu acho que é hora de ir muito forte nesses jogos. Eu vou falar aqui qual que seria o meu time para esse jogo. Coloca na tela aí: Alisson no gol, Trent Alexander-Arnold, Matip, Virgil van Dijk e Robertson. Nossa zaga titular, vamos dizer assim. No meio-campo, uma novidade já da minha parte: Fabinho, Thiago Alcântara na esquerda e Keita na direita. Esse meio-campo foi muito bem quando jogou, e eu acho que o Henderson, como jogou contra o Benfica, pode ser colocado no banco agora para ser guardado ali para o Manchester United no meio de semana. Coloca o Henderson no banco, bota o Keita para jogar. Mas o Keita também jogou. Sim, o Keita também jogou, mas ele tá merecendo mais minutos. O Keita vem rendendo bem, Keita vem aparecendo como um ótimo jogador que sempre prometeu ser. Então coloca ele ali. E o ataque eu gostaria demais, apesar de não acreditar que vai ser esse, mas eu gostaria demais que fosse Dias na esquerda, Roberto Firmino no centro e Salah na direita. Gostaria muito que fosse esse ataque, porque eu gostei demais do entendimento entre Roberto Firmino e Dias, de como que o Dias conseguiu fazer ótimas jogadas, troca de posições, infiltrações, tabelas, tudo isso é muito legal entre Firmino e Dias no jogo contra o Benfica. Eu acho que seria uma ótima pedida também para esse jogo, principalmente no momento onde não tem o Walker ali para jogar no lado do Manchester City. Talvez eles tenham que mudar ali as laterais deles, então pode ser uma boa pra gente essa situação. O que eu acredito que vai ser? Acredito que vai ser Mané, Firmino e Salah, visto que o Jota deve ficar de molho e o Dias deve ficar descansando nesse jogo. Não sei, tá, mas e aí, até me pediram, foi interessante, me pediram no último vídeo para eu fazer uma projeção do que seria legal. Acho que foi no Twitter. O que seria legal de mudanças nesse time durante o jogo? É muito difícil a gente fazer esse tipo de projeção, porque depende muito de como o jogo vai se desenrolar. Mas um jogo desse, você tem aí Elliott, você tem Curtis Jones para entrar para fazer um meio-campo um pouco mais ágil, caso precisar. Você tem o próprio Henderson para entrar para poder fazer. Talvez o Henderson fosse a principal peça para fazer um pressing ali, num momento onde a gente estivesse, sei lá, ganhando o jogo e alguma coisa assim. E o Luiz Dias para fazer correria, caso eles tenham que vir para cima da gente, que a gente conseguir abrir o placar, conseguir uma vantagem no placar. Luiz Dias do segundo tempo para fazer a correria
caso o time não for esse que eu quero, né? Dias, Firmino e Salah. Do contrário, entra o Mané, ficou meio confuso, mas enfim, vocês entenderam. Eu quero saber de você, o que você acha pra esse jogo? Você está empolgado? Eu estou empolgado. Mas parece que eu não estou empolgado, é porque eu vi uma série de vídeos agora do Guardiola falando, do Klopp falando, e por isso que eu tô aqui com a minha cabeça meio assim. Mas quero saber de você, o que você acha. O jogo parece que será exclusivo do Star Plus. Atenção, parece que o jogo vai ser exclusivo do Star Plus. Isso é muito ruim, né? Porque a galera que tem aí a TV aberta não tem acesso, mas eu queria dar uma dica pra vocês. Parece que o streaming não tem como fugir dele, não. Então, se eu fosse vocês, caso tenha condições, né? Porque tem em muitos lugares que a TV a cabo chega e a internet de boa qualidade não chega, né? Então, aí a pessoa tem que ter a TV a cabo. Mas se você tem condições, como a internet aí decente, coloca o streaming e abandona a TV a cabo, que está muito, muito, muito mais interessante. Quero saber mais o que você tem de opção, de opinião. Aqui embaixo você tem alguma coisa com relação aos times, você pouparia, você faria diferente? Fala aqui embaixo para mim. Fique ligado, se você não segue a gente lá no Instagram, vai ter live pré-jogo hoje no Instagram, 8 horas da noite, por volta de 8 horas da noite. Vamos ver se hoje o som permanece, né? Se não fica aquela live muda como ficou da outra vez. Fica de olho aí. E também nós vamos avisar, segue lá no Instagram que você vai ter o nosso aviso. E amanhã estaremos aqui na nossa live pós-jogo, como sempre, logo após acabar o jogo, nós estaremos aqui para comentar tudo, se Deus quiser, classificados para a final, despachando o Manchester City. Tá certo? Um abraço final aqui, você não caminha sozinho.